Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar de algumas funções inorgânicas. Existem 4 tipos de funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Hoje a gente vai fazer um resuminho bem básico, reforçando mais o processo de ionização e dissociação, diferenciando ácidos e bases, com algumas características. Primeiro, existem várias definições sobre o que é um ácido e o que é uma base. Depende de qual definição a gente quer trabalhar. Na química geral, a gente acaba usando mais a definição de Arrhenius. Arrhenius definiu o ácido e diferenciou ele da base com alguns critérios, com alguns experimentos, falando a respeito de condutividade. Mas nós temos definição para ácido e base segundo Bronsted e Lewis também. Mas isso fica para um outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Arrhenius. Lembra que Arrhenius foi aquele cara que falou a respeito da condutividade de algumas substâncias. Ele fez um experimento no qual ele usou água e colocou um sal e percebeu que houve condução de corrente elétrica quando ele colocou 2 fios mergulhados ali, a presença dos íons fechou o circuito e acendeu uma lâmpada. Quando ele fez o mesmo experimento usando açúcar, não acendeu essa lâmpada e ele separou as substâncias em eletrolíticas e não eletrolíticas. Isso tem a ver com a questão da formação de íons ou dissociação desses íons, a presença deles em água, tem a ver com a questão desse movimento dessas cargas opostas e tudo mais. Arrhenius fez esse estudo e depois ele definiu o que seria um ácido e uma base de acordo com as concepções e trabalhando em meio aquoso. Então a gente vai ter, primeira coisa, saber a diferença entre ionização e dissociação. Ionização acontece com aquelas substâncias que realizam ligação covalente. Se você não assistiu meu vídeo sobre ligação, assista. Lá eu falo um pouquinho sobre ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Então, quem realiza esse tipo de ligação, que compartilha elétrons, não tem uma alta diferença de eletronegatividade assim. Então, não tem íons presentes, mas eles podem ser formados quando estão na água. Então, ionização é um processo de colocar a substância em água e esses íons vão ser formados. Isso é ionização. Já a dissociação iônica é quando a substância já é feita, foi formada a partir de ligação iônica, tem íons já. Então, em água, eles só vão se separados. Então, isso é dissociação. Tá, sabendo dessa diferença, vamos para a diferença de que seria um ácido e uma base. Falando popularmente, a gente sabe, ácido tem sabor azedo. E aí a gente pode citar limão, laranja, o vinagre, tá certo. E base. A base tem sabor adstringente. Adstringente é o sabor da banana verde, que amarra, aperta a boca, E isso é uma base. Mas, quimicamente falando, dentro de um laboratório, essa característica de sabor não nos interessa. O que nos interessa é, primeiro, saber o tipo da ligação, saber se ioniza ou dissocia, saber sobre condutividade, saber sobre pH. Isso sim vai diferenciar um ácido e uma base. E segundo Arrhenius, ácidos é toda substância que em água ela sofre ionização e libera um tal de H+. Então, a substância que libera esse H+, vai ter uma característica chamada de ácido. Isso na água, tá, gente? Em meio aquoso, libera esse H+, sofre ionização. Então, ácidos conduz corrente elétrica. E outro detalhe importante é que vai ter o pH, que lembra que é potencial hidrogênio iônico. Depois a gente entra em detalhe como que calcula esse pH. Mas, a princípio, ele é um parâmetro. Quando o pH é menor do que 7, significa que nós temos um meio ácido. Então, os ácidos, eles sofrem ionização. Como que seria essa ionização? A ionização é um processo que coloca a substância em água e a água vai fazer uma separação aqui, ó. Separando a ligação que era covalente. E nós vamos ter aqui H+, mais Cl- em água. Aí, geralmente, a gente coloca o AQ para representar que é aquoso e analisamos o balanceamento. Nesse caso aqui, tá tudo ok, tudo a proporção 1:1, tudo balanceado. Agora aqui a gente tem um ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico em água também vai sofrer ionização. Vai liberar aqui H+, mais SO4-. Lembrando que aqui, -2.
Lembrando que aqui eu estou fazendo a ionização total. Existem também a ionização parcial. Então, primeiro ionizar um hidrogênio, depois outro. Isso dependendo da classificação do ácido. Se ele é diácido, triácido. Aí a gente vai ter etapas para ionização. Mas isso a gente comenta no próximo vídeo. Aqui a gente está falando das características gerais. Então, é importante você saber que ácido vai liberar esse H+, em meio aquoso. A gente fez esse processo e agora aqui talvez você está pensando, mas não está balanceada essa equação. Realmente. Quantos átomos de hidrogênio temos aqui no início do ácido sulfúrico? Isso, 2. Então, nós vamos colocar 2H+. E pronto, a reação ficou balanceada. É uma ionização, é um processo de colocar o ácido na água e ele vai sofrer essa formação desses íons, liberando assim H+, e sendo substâncias que conduzem corrente elétrica. Outro detalhe importante é que não vai existir hidrogênio com outro tipo de carga. É sempre H+. Esse mais é por conta, não que o hidrogênio esteja perdendo um elétron, tá? Cuidado com isso, o hidrogênio não perde. Lembra que o número atômico dele é 1, ele precisa de mais 1 para ficar com 2, ficar igual ao hélio. Aqui essa questão dele ser H+, é por conta da diferença de eletronegatividade dele com os outros elementos participantes para a formação do ácido. Aí, pessoal, aqui ficou balanceado, tudo certo. E aí alguém tá pensando, e por que eu coloquei esse 2 aqui em cima? Sendo que no cloreto aqui ficou só menos, eu não entendi. Esse menos 2, ele veio daqui, ó, que era do 2, que era o índice presente no hidrogênio, ok? E as bases? Bases, elas sofrem dissociação. Então, quando colocada em água, elas vão se separar e ter ali a presença de cátion e ânion. Na verdade, eles já existem na forma de cation, porque as bases realizam ligação iônica, tá? Diferente dos ácidos. E outra característica é que vai liberar o tal da hidroxila, que é o OH-, tá? Também não existe OH-2, -3, é OH-. Ele é um tipo de ânion monovalente, tá? E o pH? O pH para as bases vai ser maior do que 7. Outra característica importante é que na água vai sofrer dissociação, como eu já tinha dito para vocês. Então, aqui no caso do hidróxido de sódio, nós vamos ter Na+, mais OH- no meio aquoso. E pronto, sofreu dissociação. Agora aqui eu tenho o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é uma base que a gente fala que é de base, porque tem 2 hidroxilas. Quando isso acontece, há uma necessidade do balanceamento. Então, vai ficar assim, ó, cálcio mais 2. Por conta que o cálcio é um elemento que está na família 2. Então, tem carga, tem NOx mais 2. E a hidroxila vai formar a hidroxila aqui, OH-. Por conta do balanceamento, como aqui no início tinha 2 hidroxilas, a gente coloca um 2 aqui, tá? Para ficar tudo certo. Lembrem-se que tudo que a gente está falando de química, tem equação química, você precisa fazer o balanceamento. Outro detalhe é que esse vídeo fala das características gerais, para você separar ácidos e bases, que tem propriedades diferentes, mas lembre-se que ácido mais base, eles reagem entre si e neutralizam o meio, formando sal e água. Mas esse é assunto para um outro vídeo, porque aí a gente pode falar de reações de neutralização, balanceamento e tudo mais. Espero ter ajudado vocês. Um beijo, até a próxima aula.